Isso aí, gente. Vamos interagindo aqui um pouco. Faltando alguns minutos aí pra gente iniciar o primeiro devocional. Já coloquei aí, Live 01, a revolução das cópias. E o texto é do Dizoscope, né, do Douglas Gonçalves. Daqui a pouco eu falo assim, fala galera, Douglas Pedrosa aqui. Mas que bacana que o pessoal tá chegando, muito legal. Eu vou enviar aqui também para outras pessoas. E aí, Matheus Santana, beleza? Ana Bia também. Luísa, boa noite. Alice, Marcela Quintanilha. Tô conseguindo acompanhar aqui na medida do possível a galera que tá chegando. Gente, por favor, vamos disponibilizar lá nos nossos grupos para que o pessoal possa chegar e a gente poder conversar aí um pouco sobre essa temática, sobre essa importância da necessidade, beleza? E aí, Davizão, tranquilo? Já correu, já remou hoje, né? Tudo firme aí. Muito bom a gente poder se encontrar. Vai ser um desafio e nós precisamos nos esforçarmos para estarmos juntos aí. E aí, Mateusão? Tranquilo, Davi? É isso aí, estamos no nosso horário. Fala galera, Douglas Pedrosa aqui. A gente quer iniciar esse nosso momento. Nós vamos fazer aí 50 dias de devocionais. Nós faremos de segunda a sexta, faremos no horário das 22 horas e estaremos juntos para caminharmos, né? Aqui é uma proposta da gente conversar, da gente interagir. Nós teremos, olha que bacana, nós teremos mais de 30 pessoas envolvidas. Então, eu estou fazendo essa abertura e depois vou ter a oportunidade de conversar, de dialogar sobre as temáticas que são abordadas no livro 50 Dias Copiando Jesus, do Douglas Gonçalves, e vai ser algo muito bacana. Teremos mais de 50 rostinhos aqui diferentes para que a gente possa conversar, para que a gente possa orar, para que a gente possa alimentar o nosso coração da palavra de Deus. E a nossa proposta com esses encontros é motivar você a ter o seu próprio encontro com o próprio Jesus, a ter os seus devocionais, a tirar um momento. Então, nesse primeiro contato que nós estamos fazendo o nosso lançamento, e estou fazendo agora em ponto para que a gente consiga. A primeira questão que a gente precisa abordar aqui é que a sua interação é muito importante. É bacana a gente falar algo e receber de vocês um retorno, um comentário, para que vocês possam também agregar. Olha, tem muita gente envolvida nesse projeto. Eu quero agradecer as pessoas que aceitaram talvez aí fazer uma live. Tem gente que aceitou fazer 2 lives, assim, a gente dividir tela aqui e conversar. Então eu quero, além da sua participação, você que vai estar aqui durante esses dias, né, também a sua participação aqui nos comentários, para que a gente possa aproveitar esse momento. Estou vendo várias pessoas chegando aí, muito bacana. Boa noite para todo mundo. Já fizemos aqui uma introdução, já falamos da nossa proposta, e uma outra coisa que seria interessante a gente criar a partir desse primeiro encontro, uma espécie de cultura da gente chegar um pouquinho antes. Se vocês
perceberam, eu abri o link aí, eu disponibilizei a live alguns minutos antes. Então é muito bacana a gente ter esse encontro para que às 10 a gente consiga se encontrar, até porque o nosso tempo é curtinho aqui para a gente dialogar. Boa noite, Gabi, valeu, Juventude IBF aí chegando com a gente também. Muito bacana a gente ter um outro perfil aqui de uma outra juventude. Olha aí, a chefe aí, Tia Cidélia, Deus abençoe, muito obrigado por fazer parte com a gente. Então, 50 dias copiando Jesus. Nós queremos não parar nos 50 dias, nós queremos instaurar uma cultura de uma cópia, de um segmento, de um discipulado da vida de Jesus, né? Então, fala Fernanda Quintanilha, a Júlia também, Guimarães chegando aí. Então a nossa proposta é essa, da gente instaurar uma vida que possa ter Jesus como modelo principal. O modelo principal da nossa vida não é A, não é B, não é líder, não é governante. O nosso modelo principal é o próprio Jesus Cristo, e a proposta da nossa temática é essa. Então, para ficar mais uma vez claro aqui para nós, a nossa intenção então é trabalhar esse livro, e já foi disponibilizado na bio do nosso Instagram. Abro um parênteses aqui para agradecer, exatamente, só o start hoje, Alice, agradecer, esse parênteses é enorme, para agradecer uma equipe, um time que é comandado pela Alice, que é a galera da comunicação, pessoal muito especial, que tem trabalhado muito e tem nos abençoado demais. Se você é da comunicação, dê um alô aqui. Eu quero, tô passando aqui para fazer essa gratidão também a Deus por sua vida. Então, muito boa noite para todos vocês que já chegaram. Temos aqui 32 pessoas com a gente. Isso é muito bacana, isso é muito especial. E eu quero então começar o nosso primeiro encontro. A temática inicial é a revolução das cópias. Live 01, a revolução das cópias. Eu sou Douglas Pedrosa e nós vamos ter outras pessoas participando desse encontro. E quero ler com vocês, separei aqui o texto que o próprio livro apresenta, que é o texto de Romanos, capítulo 8. Não vai ser possível a gente fixar aqui o texto bíblico, mas você aí com outro aparelho ou com a própria Bíblia em papel, você pode acessar esse texto. Livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. Diz assim: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Texto de Romanos, capítulo 8, 19, 20 e 21. E eu quero agora, nesse momento, orar com você. Valeu aí. Isso, eu vou pedir, a gente vai fixar só um comentário, mas que a galera nos ajude aí colocando o texto e também lançando luz sobre algumas coisas que a gente pode abordar aqui, que vai ser muito interessante. Vamos orar? Nosso primeiro encontro. Senhor, muito obrigado. Obrigado por todas as pessoas que toparam, ó Deus, a fazer os encontros, participarem, ó Deus, participar do devocional. Obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse reencontro, ó Deus. Estivemos juntos no dia de ontem, ó Deus, e agora nós estamos juntos aqui virtualmente. Agora podemos conversar, interagir, agregar na espiritualidade. Ó Deus, como é proposta da nossa temática anual, nós, ó Deus, apoiar-nos, ó Deus, ajudar-nos e fazer da nossa vida uma ponte entre pessoas também. Obrigado, Pai, ilumina a Tua palavra no nosso coração. Essa é a minha oração e a fazemos nós agora no nome de Jesus. Amém. Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer o primeiro devocional, que tem como título A Revolução das Cópias.
50 dias copiando Jesus, e essa é a primeira live. E quando nós olhamos esse texto de Romanos, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21, nós precisamos entender que o próprio autor, possivelmente o Douglas Gonçalves, ou talvez uma outra pessoa, lança luz sobre uma dificuldade e uma necessidade que o pecado causa na vida do ser humano. Então nós estaremos juntos aqui até as 22h30 e nós vamos conversar rapidamente sobre isso. Então ele já começa no primeiro devocional, no primeiro texto, com essa primeira temática, lançando o grande desafio que nós precisamos entender, lançando essa lacuna, apontando a dificuldade que o ser humano tem. Primeiro ele vai falar da própria criação. Ele vai falar do cosmos, ele vai falar do mundo, não o mundo como a gente às vezes pensa, não, isso é do mundo, mas o mundo enquanto criação, o mundo enquanto natureza, que esse afastamento que o ser humano teve de Deus, trazendo à memória a opção que Adão fez, relatado então no texto de Gênesis capítulo 3, traz uma separação, e nós sabemos isso de cor, nós conhecemos muito bem isso, essa separação de Deus, do ser humano para com Deus, traz então algumas consequências, e uma consequência que o Douglas deixa bem clara para nós é a consequência do afastamento da criação. Então o ser humano olha para a criação não como um objeto de cuidado, mas como objeto de trazer recursos até financeiros para a sua própria vida. Então nós percebemos isso, algo que o texto de Gênesis nos apresenta e que é uma grande verdade que nós lutamos contra isso hoje e precisamos lutar a partir da cosmovisão cristã, que a natureza, que a criação faz parte desse projeto criador de Deus, onde nós encontramos no Gênesis, os primeiros capítulos, e essa é a proposta de Deus para que possamos cuidar. E aí o Douglas então apresenta esse primeiro cenário, que é o cenário da destruição da criação. O segundo cenário é a destruição entre nós mesmos, que nós criamos, o afastamento, e Gênesis 3 também trabalha essa grande verdade, onde nós não conseguimos conviver com o outro. E a nossa temática é justamente fazer uma ligação entre a minha vida e a sua, por amor e através do amor do próprio Jesus Cristo. E o que nós percebemos é um conflito entre as pessoas, é um conflito entre a forma de pensar, a forma de enxergar o mundo. Eu elimino o outro e eu crio então uma cultura onde toda pessoa que pensa diferente de mim, ela deve ser eliminada e não então acolhida, para que a partir do próprio pensamento dela eu possa rever o meu pensamento. E então, nós precisamos, quando olhamos para esse cenário, nós precisamos entender que isso é perigoso demais. E a nossa proposta é justamente essa, olhar para essa necessidade. Ou seja, nos afastamos, produzimos então malefícios sobre a criação, ponto 1, o que o devocional apresenta, produzimos malefícios sobre a vida do outro, e isso é algo que nós precisamos entender, que quando nós fazemos com o outro, carregamos, ou melhor, guardamos dentro de nós mesmos o mal que lançamos sobre a vida do outro. Conseguiu entender isso? Você concorda com isso? Você acha que isso é verdade? Porque às vezes nós achamos que o fato de lançar uma maldição, o fato de fazer algo que soa como mal na vida do outro, nós achamos que isso não fica no nosso coração, nós achamos que isso não nos faz mal também, mas é engano nosso quando nós respondemos de uma forma áspera, quando nós magoamos a vida do outro, quando nós ferimos, quando nós dentro de casa sabemos exatamente onde tocar para atingir o outro, e nós fazemos isso, nós achamos que o veneno
vai ficar sobre o outro vai ficar chateado, o outro vai ficar mal, o outro vai se ver numa situação complexa, o outro vai ficar triste. Mas é muito interessante entendermos que toda vez que eu faço sobre o outro, e aí o legal é tanto para o bom quanto para aquilo, para o mal. Então quando eu lanço sobre o outro aquilo que é bem, fica algo dentro do meu coração que é bom. E quando eu lanço sobre o outro algo que não faz bem para a vida do outro, acaba ficando no meu coração também, e eu vou carregar para a minha vida consequências que são ruins. Então atente-se para o seu relacionamento com o próximo, onde tudo que eu faço com a vida do outro, além de deixar também no meu coração, agora um ponto 2 aqui, para caminharmos um pouquinho mais, nós precisamos entender que aquilo que eu faço com o outro, eu vou atingir não somente a vida do outro, vou atingir não somente a minha vida, mas eu vou atingir diretamente a vida de outras pessoas. Gente, vamos entender a gravidade do negócio. É o seguinte, eu preciso viver uma vida tão, lei da semeadura, muito bem colocado, Mirna, eu preciso entender a responsabilidade sobre a minha vida, sobre o meu coração. Mas eu não tenho uma responsabilidade apenas com a minha vida, porque senão eu não tenho uma cosmovisão cristã. Eu tenho uma cosmovisão que é pura e exclusivamente secular. É tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente. E aí, o que nós precisamos abordar, valeu Luísa, boa colocação, árvore boa produz bons frutos. O que eu preciso então abordar é exatamente que eu não faço da minha vida sem pensar na vida do outro. Olha, eu pago as minhas contas, sou eu responsável por mim mesmo, eu agora já sou maior de idade, eu agora já moro sozinho, eu agora posso fazer todas as minhas escolhas, porque eu vou acolher as minhas consequências. Mas espera aí, eu quero lançar uma responsabilidade bíblica sobre você e que você precisa ter maturidade para acolhê-la. Do seguinte, que tudo que você faz neste mundo, seja atitude boa ou seja uma atitude equivocada, você traz e você lança sobre a vida das pessoas exatamente aquilo que você fez. Então é preciso entender isso. Agora eu queria trazer um acréscimo. Se você leu o primeiro devocional, você percebeu que ele fala da criação, e eu quero desafiar você a fazer isso, quero desafiá-lo a ler, para que a gente possa interagir. Eu estou gostando dessa interação, para que a gente possa então aumentar a nossa interação. Valeu, Datrino, o nosso Sansão aí, você colhe aquilo que planta, exatamente. Então nós precisamos entender. Primeiro momento ele coloca sobre a criação, o caos instaurado no mundo, no cosmos. Segundo, na sociedade, a qual ele vai trazer algumas características que são pesadas e que são verdades, né, sobre a nossa sociedade, uma sociedade que está enferma, hedonista, corrupta, violenta, egoísta e sem nenhum pudor. Esse é o retrato que o devocional consegue então trazer para nós, que é exatamente uma verdade sobre a nossa sociedade. E agora, no terceiro momento, por que será que a nossa sociedade está assim? Essa é uma pergunta que eu queria suscitar. Talvez aqui é porque nós nos desencontramos, nós estamos separados de nós mesmos. E aí é algo que nós precisamos tratar com muita seriedade. E eu queria saber se há uma provocação da parte de vocês em minha direção, se isso de fato acontece, se é perceptível esse tipo de postura, esse tipo de carência, esse tipo de lacuna em relacionamentos. Da seguinte maneira: as pessoas, quando estão desencontradas delas ou com elas mesmas, elas vão causar um incômodo na vida de outras pessoas, porque elas estão esperando na vida de outras pessoas aquilo que falta na vida delas. Então alguém que está desencontrado, ou seja, não sabe quem essa pessoa realmente é,
não sabe o que de fato ela quer, e ela não sabe qual é, agora lançando luz e pegando emprestado, o tão querido Silas, que legal que você está aqui com a gente, seja muito bem-vindo. O tão querido tema do ano passado, quando ela não sabe o propósito, ela bate cabeça e ela então acha que o problema está sempre nas pessoas e em todas as coisas, sendo que na verdade ela não se encontrou consigo mesma. E eu vou finalizar trazendo uma resposta que o próprio livro propõe e que as escrituras nos dão base para isso. Mas antes eu quero comentar aqui também, quero ler. Fernanda Quintanilha coloca que essa semana a juventude trouxe a reflexão sobre a eternidade, começar desde já. Verdade, muito bacana. Como viver eternamente semeando rancor, palavras ruins e maldições. Exatamente, uma coisa não combina com a outra. É por isso que eu acho, Fernanda, que algumas pessoas vão ter talvez dificuldade de entender a dimensão do céu, porque o céu é um lugar onde nós teremos a oportunidade de estar com Deus, de louvar a Deus, de perceber a grandiosidade do nosso Deus, e nós passamos todos os dias, às vezes, distantes dessa realidade. Por isso que o céu, às vezes, é uma realidade quase que platônica, exatamente, né? Num outro mundo, quando nós perdemos esse relacionamento diário com Deus. Agora, quando nós estamos juntinhos de Deus, quando nós compreendemos que Deus é o nosso Pai, de que Deus de fato está conosco, de que Deus alimenta a nossa vida, que Ele aponta o nosso caminho, aí a gente vai fazer a mesma opção que o Paulo fez, gente. Qual é a opção? Gente, eu não sei se eu vou, porque para mim o morrer é lucro, porque de fato não tem lucro maior do que estar na presença de Deus eternamente, ou se eu fico aqui com vocês porque eu tenho uma missão que eu preciso cumprir. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2,4. Esse texto é extraordinário. Dan Carvalho e Daniel, nosso amigo aí, colocando esse texto extraordinário. Larissa, muito bom tê-la com a gente. Vai ficar disponível depois para rever a live? Olha, vai ficar disponível sim. Nós estamos tentando montar um projeto em cima desse projeto. Beleza? Sobre a nossa... então a gente vai tentar salvar todas as lives, mas é muito importante que a gente participe. A vida eterna já é, mas ainda não. Exatamente aquela dinâmica do reino já começou, mas ainda chegaremos à sua plenitude quando passarmos então da experiência do juízo final e ouvirmos o nosso próprio Pai. Olha, aqui é o lugar, pode ficar aqui e ficar eternamente. Gente, que encontro! E aí, fizemos a nossa EBD, não no domingo passado, mas no domingo retrasado, uma dinâmica do seguinte: enquanto essa realidade não é totalmente plena para nós, totalmente possível, que é eternamente estarmos no céu, nós precisamos movimentar os nossos pés em prol do reino de Deus. Aonde, gente? Na terra. Na terra. É com essa esperança, é com essa expectativa, é com essa, no bom sentido da palavra, com essa ansiedade pelo céu que eu vou então movimentar a minha vida na terra. Não é uma espera, a esperança cristã não é uma espera de ficar exatamente como eu estou, sentado e ficar olhando, olha, Jesus vai voltar, e a gente até conversou sobre isso, vamos datar a volta de Jesus, era o que a galera de Tessalônica estava fazendo, então eu vou ficar aqui descansando. Não é isso, não é isso, é outra coisa, é já que Jesus vai voltar, aí que eu vou trabalhar mesmo, até porque um indício muito claro da volta de Jesus, além de aparecer um anticristo, é de que todas as pessoas, todos os povos, raças e etnias ouvirão falar dele, amém? E que Deus possa então contar conosco. Agora, finalizando, nos minutos finais, eu queria trazer a solução, porque essas objeções são os problemas com os quais nos deparamos, um problema na criação, um problema na sociedade, um problema em nós mesmos. E aqui se cabe
entre parênteses, uma dica de liderança. Às vezes, algumas pessoas, elas são desencontradas, pegando o link do último ponto que trabalhamos, antes de passar para a solução, com elas mesmas, e que às vezes lançam sobre nós uma responsabilidade que é delas. Então, se você é líder, tô vendo gente aqui de outra juventude, gente que trabalha com liderança, entenda isso, porque se essa pessoa não se encontrou com ela mesma, dificilmente ela vai se encontrar com qualquer dimensão deste mundo. E às vezes o problema pode não estar em você e exatamente nessa pessoa. Isso não significa que você precisa e deve deixar de amá-la, mas sempre cuidar dela para que ela alcance esse tipo de maturidade. Aproveitando que eu vi psicólogas passando aqui, eu vi a Josi, vi também a Mirna, e me desculpe se eu estiver esquecendo de alguma outra pessoa, as terapias também ajudam muito nisso. Agora sim, pra gente encerrar, tô muito animado com esse nosso primeiro encontro, com esse projeto, 36 pessoas com a gente nesse momento. Qual seria a solução? A solução nós encontramos única e exclusivamente em Jesus. Jesus é a solução. Jesus é alguém que nós precisamos ter no nosso coração. E aí, quando nós nos encontramos com Jesus, se você não se encontrou, se entrega para Ele, cara. Se você não sabe exatamente como fazer, faz o básico. Como você conversa com alguém quando você quer algo? Peça, Senhor, por favor, habite no meu coração. É assim que nós nos encontramos com Jesus. Não tem um espaço específico, não tem uma ocasião assim mágica. Não tem. Não tem algo assim, tem que ser com tal roupa. Não, pode ser de qualquer maneira. Você, quando se encontra com Jesus, a sua vida é transformada pelo poder dele. E aí, depois que você se encontra com Jesus, eu queria lhe dizer o seguinte: a revolução das cópias é que quando eu me encontro com Jesus, eu sou uma cópia de Jesus. Eu sou Jesus para alguém. Eu sou a face de Jesus para alguém. Alice está aqui, a face de Jesus para alguém. Fernanda está aqui, a face de Jesus para alguém. Natália está aqui, a face de Jesus para alguém. Elia, seja muito bem-vinda. Você é a face de Jesus para alguém. É assim que vai acontecendo. Quando as pessoas olham para nós, Luísa Minguta é a face de Jesus. Elane, que chegou agora, é a face de Jesus. Ou seja, quando nós temos esse encontro com Jesus, não da religiosidade, não de uma capa, mas da humanidade, apresentarmos para as pessoas que nós podemos não ser a solução, mas apontar, sinalizar, como o guarda às vezes sinaliza, quando ele levanta algo ou quando ele apita, ele está sinalizando algo, ou seja, por intermédio dali você compreende que por intermédio da sua vida as pessoas compreendam quem é Jesus. E aí às vezes você fica assim: eu pequei hoje. Vamos encerrar, hein? 22h26 aqui no meu relógio. Aí você fica assim: pô, cara, eu pequei hoje. Eu entrei no site que não deveria. Eu falei de uma forma assim com meus pais. Eu me estressei com meu chefe. Pô, eu soltei aquele palavrão. Aí eu ouvi uma frase que me marcou, e que é uma frase do querido pastor Luiz Saião, que diz o seguinte: o combustível do pecado é a culpa. Ou seja, você fica sempre se alimentando dessa culpa. Dá um basta, põe a mão na frente da culpa e aceite e acolha o perdão oferecido por Deus nessa noite para você. Daqui a pouco você pode estar descansando, pode estar dormindo, mas antes de dormir, cara, acolha o perdão pelos seus pecados, para que isso não possa te deixar na inércia, porque a culpa, as vozes de Satanás no nosso ouvido tentam o tempo todo ofuscar o nosso trabalho, paralisar a nossa vida. Mas quando nós driblamos a culpa, não para que possamos, por intermédio dela, construir uma possível graça barata. Já que eu tenho perdão dos pecados, eu vou tocar a vida da mesma forma. Não é isso. Isso é brincar com Deus, é falta de temor. Nós estamos falando de um encontro genuíno, transformador, que traz de fato a habitação do Santo Espírito no seu coração, para que você abandone a culpa, aceite o perdão em Jesus Cristo, e que você então, para que você seja, nossa, Jesus para as pessoas. A culpa que você cometeu hoje não pode ofuscar a sua vida. Às vezes você está sobrecarregado, às vezes você está preocupado, às vezes você está, cansado. Mas eu queria lhe dizer o seguinte: seja
Jesus para as pessoas. E eu anotei aqui para nossa conclusão do seguinte: depois, primeiro eu encontro com Jesus. Às vezes a gente quer saber toda aquela... Como é que vai ser o final do livro, o final do filme? Tem gente que não tem paciência para assistir o filme, aí quando vê, já está passando, já coloca numa velocidade maior. Cartas para o Mundo, escrita pelo próprio Deus. Ih, rapaz, eita Andrezada, me lembrei daquela de PC Baruch, que vocês lançaram lá na IBD, que saudade, hein? Aleluia, isso aí, a confissão sincera do pecado diante de Deus quebra o jugo da culpa, amém, sejamos Jesus para as pessoas. Agora, às vezes a gente fica preocupado assim, e aí, como é que vai ser esse negócio? Cíntia, seja bem-vinda. Como é que vai ser esse negócio? Depois de Jesus, calma. Você está dobrando os seus joelhos agora para se entregar a Jesus? Você já se entregou a Jesus e driblou a culpa? Depois, os dons para o serviço que nascem a partir de um encontro na comunidade, por intermédio do Espírito, eles vão chegar até você. Então, sabe aquela vontade que você tem de mudar algo maravilhoso, algo especial que você tem vontade de fazer neste mundo? Deus vai fazer por intermédio da sua vida. Mas o primeiro passo é nos tornarmos cópias. E aí sim, teremos uma revolução das cópias. Não cópia de A, de B, de C, mas a cópia de Jesus. A cópia de Jesus. E que seja dessa forma. E depois nós vamos alcançar a maturidade, nós seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero orar com você e eu não sei exatamente o que você precisa colocar diante de Deus. Eu sei que você precisa. Qualquer oportunidade que nós temos de conversar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus, sobre sermos conduzidos pelo Espírito, é apelo. É apelo, meu amigo. É apelo, minha amiga. Então, quando você vê um post que trabalha sobre Jesus, é um apelo para você. Não é algo que caiu assim... não, é para você olhar, é para você refletir. Só que às vezes a gente está tão acelerado com tantas coisas que a gente... Então eu queria lhe dar uma oportunidade para você aí dentro do seu coração renovar o seu compromisso, a sua aliança. É o primeiro encontro de tantos outros. E eu acho bacana. Mais importante do que a gente trazer aqui, mais de 30 pessoas que vão participar desse quadradinho. Talvez eu esteja em cima, uma outra pessoa embaixo, e depois outra pessoa pode vir e a gente vai dialogando, a gente vai conversando. Mas mais importante do que as pessoas é a gente acolher aquilo que Deus chama, é acolher aqui o convite, exatamente, é sermos pequenos cristos. Seguidores de Crestos, as pessoas olhavam aí, se ele segue Jesus, gente, que maravilhoso será se as pessoas atingirem a nossa vida dessa forma, nos perseguirem dessa forma. Ele é seguidor de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque eu tenho convicção que o Senhor vai levantar mais e mais cópias, mais seguidores, mais pessoas que se colocarão à tua disposição para te servir, ó Deus, para evidenciar Jesus. A minha petição é que quando alguém olhar para mim, quando alguém olhar para cada pessoa que entrou nessa live, possa enxergar mais do que uma face de alguém, ó Deus, enxergar Jesus Cristo, sobretudo a partir das nossas práticas. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade, ó Pai. Deu uma noite de descanso para todos nós, uma semana abençoada. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Valeu, gente, muito bom tê-los aqui. Passamos 2 minutos aí, a nossa proposta é de irmos até 22 e 30 minutos. Deus abençoe, revolução. Nós precisamos então, revolução a partir do nosso encontro com Cristo Jesus. Deixa aí a sua mensagem, o seu alô, e nós vamos agora encerrar essa live de número 1 aí, a revolução das cópias do livro 50 Dias Copiando Jesus. Amanhã tem mais, beleza? E amanhã a gente já recebe um novo convidado, uma nova convidada pra gente conversar. Valeu, abração.